A temporada de outubro já começou há um tempo, né? Já estamos em novembro, então já teve um tempo suficiente para vermos o que é Blue Lock. Blue Lock é um anime que fez um grande sucesso, está fazendo um grande sucesso. O mangá já fazia sucesso e eu já tinha lido o mangá há uns 2 anos atrás. E eu dropei o mangá. E o motivo para eu ter dropado Blue Lock é bem simples. Blue Lock, diferente de alguns outros animes de futebol que exageram, que vão além na ficção, como Inazuma Eleven, diferente desses animes, Blue Lock vai além no nível ofensivo. Eu acho que Blue Lock é uma ofensa ao que a gente considera futebol, ao esporte futebol. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero falar mal de Blue Lock, porque eu, como um fã de futebol, me senti ofendido assistindo. Enfim, pra quem não viu Blue Lock, eu acho meio difícil, mas enfim. Resumindo, o anime foca num Battle Royale. Um Battle Royale para preparar o melhor atacante do mundo. Ele está com o objetivo de fazer um atacante perfeito para a seleção do Japão ganhar a Copa do Mundo. Que, segundo o Ego, é literalmente esse nome do cara, o Ego Jinpachi, eu acho que é o sobrenome dele. Esse cara tem esse projeto em tornar a seleção japonesa a campeã do mundo. E para ele, o que precisa, o que é a chave disso é o atacante. O resto é tudo perfeito, menos o ataque. Por isso ele quer fazer esse experimento. E esse experimento está sendo executado com um Battle Royale. Por que um Battle Royale? Porque, na visão do Ego Jinpachi, como já diz o nome dele, o mais importante no atacante é o ego. É ser egoísta. Ser bom por si mesmo e decidir o jogo sozinho. É isso que ele diz no primeiro episódio. E é isso que é trabalhado em Blue Lock. O individualismo dos personagens na hora de atacar, na hora de jogar. Tanto que tem momentos em que os personagens são tão obcecados por isso que eles querem destruir o outro oponente. Destruir, literalmente matar. Tipo, tem momentos que o protagonista, o Isaac, eu acho que é o nome dele, eu não lembro direito. O Isaac quer literalmente pronunciar a palavra matar. Ele quer matar o outro de tão louco que ele tá em fazer o gol, em roubar a bola e fazer o gol e se destacar. Então, é muito trabalhado o ego em Blue Lock. Ele até cita exemplos da vida real. Ele cita o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, que são os três melhores dessa geração. E ele cita eles como exemplos de ego, daquele jogador que tem ego e que é o melhor por si só. Ok, antes de me aprofundar no que eu acho sobre tudo isso, é necessário falar o limite da ficção. A ficção, a princípio, não tem limites. A partir do momento que você cria o seu próprio universo, você tem o direito de aplicar qualquer coisa que você quer nele. Isso sem dúvida alguma. Mas, quando você, no seu universo, usa moldes da vida real, usa uma base da vida real para criar alguma coisa, você no mínimo tem que manter a essência daquilo dali. Para isso funcionar e agregar e ter sentido no que você está querendo dizer. Ou seja, o Blue Lock usa futebol como base. Mesmo que seja um Battle Royale como uma forma no geral, a forma Battle Royale ainda é sustentada nas regras do futebol. Eles jogam bola, eles têm que chutar até o gol. Eles têm um time, mesmo que seja um time que compita entre si, ainda assim é algo que tem bases do futebol, tem regras do futebol. E em prol do futebol, aquele Battle Royale é para decidir o melhor atacante do mundo. Para assim a seleção ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de futebol. Então, o objetivo daquele cara em criar o experimento é em prol do futebol. No fim das contas, o futebol é o que importa em Blue Lock. Ele trabalha um aspecto do futebol, o egoísmo. Só que Blue Lock, ao invés de negativar, dar como negativo o egoísmo, que é o que você espera, ele não o faz. E é esse o erro base de Blue Lock. Blue Lock tem uma proposta ofensiva e que é burra. É uma proposta que você vê numa história de uma criança de 5 anos que não entende nada de futebol, basicamente. Por quê? Futebol, factualmente, ele objetivamente é um esporte coletivo, ou seja, ele é caracterizado como um esporte coletivo, do mesmo jeito que o basquete é, como o vôlei é, enfim, vários esportes em que você precisa ter um coletivo trabalhando para fazer pontos. Do outro lado, tem várias pessoas reunidas para fazer pontos. Blue Lock trata como peça central e com o mais importante, a única coisa que importa, o egoísmo. O egoísmo do atacante. Se você tem um atacante que é egoísta, que é muito bom, ele vai decidir o jogo pra ti. É isso que importa. Blue Lock tira pra bosta todo o coletivo. Tanto que tem uma frase muito interessante no primeiro episódio que o cara fala: futebol não é um jogo sobre 11 pessoas. Futebol é um jogo sobre marcar gol. O que importa é marcar gol. E de fato não tá errado.
Blue Lock acerta nisso. Futebol, de fato, é um esporte sobre marcar gols. Quem vence é quem mais marca gols. Mas ele erra no princípio. Para você marcar gols, você tem que ter a bola chegando até o atacante. E para a bola chegar até o atacante, você tem que ter uma troca de passe entre o meio campo saindo da defesa. A defesa tem que ser boa, bem estruturada para não levar gols. O atacante não faz tudo no time. Então o Blue Lock erra muito em desconsiderar o coletivo e só considera o egoísmo. Até porque o atacante bom não é aquele que é egoísta. O atacante bom é aquele que sabe quando tem que finalizar e sabe quando tem que chutar. Ele pode ser o cara que recebe. Ele é pago para fazer gols. Sim, isso é fato. Mas existem certas situações em que o melhor a se fazer é confiar no seu companheiro que está do lado, numa posição melhor. E não só chutar da onde você tá e fazer o gol. Porque muitas vezes é o mais improvável de acontecer. Em várias situações, a gente tem exemplos na própria vida real em que é mais funcional você passar a bola. Tem um lance que foi muito comentado da Champions League dessa temporada, que foi entre o Neymar e o Mbappé. O Mbappé deu uma arrancada e ele chutou. Quando ele chegou perto do gol, ele chutou. Sendo que ele podia ter passado pro outro lado em que o Neymar estava livre. Não tinha nenhum zagueiro na cola do Neymar. Ele podia só ter dado um passe de primeira e o Neymar ia ficar livre, com o gol aberto, para fazer o gol. Naquela situação, a melhor opção era o Neymar, que ele estava livre. Livre pro gol aberto. Mas o Mbappé chutou numa posição que tinha um ângulo meio prejudicial e perdeu o gol. Esse é o atacante bom? Esse egoísmo que o Mbappé teve na hora foi bom pro time? Não foi. Poderia ter sido bom, mas a probabilidade de ser bom era muito baixa. E de fato, não aconteceu. O egoísmo no futebol é muito mais prejudicial do que algo bom. Existe diferença entre você ter qualidades individuais, se destacar individualmente e ser egoísta. Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo se destacam individualmente. Eles têm qualidades individuais, mas eles jogam em prol do coletivo. Principalmente o Neymar e o Messi. Por isso que quando o cara citou o Neymar e o Messi pra agregar nesse argumento maluco do egoísmo dele, eu quase surtei, mano. Porque o Neymar e o Messi são muito mais criadores de jogadas e finalizadores do que só finalizadores. Então eles não são egoístas. Eles são o contrário. Eles jogam pelo time. E é por isso que eles são os melhores. Pra mim, os que mais se destacam são aqueles que são muito bons fazendo gols e muito bom criando jogadas. Jogando pelo time, jogando no meio campo, treinando passe. Porque é isso que importa no futebol. O que importa no futebol é o coletivo. Ok. Mas aí você fala, qual o problema de Blue Lock explorar a vertente do egoísmo no futebol? Bom, porque o coletivo é a base do futebol. Sem trabalho coletivo você não vai a lugar nenhum. Tanto que um dos campeões recentes da Champions, que foi o Chelsea, não tinha nenhum jogador que se destacasse muito individualmente, sabe? Aquele cara que destaca absurdamente, como sei lá, o Cristiano Ronaldo em Portugal. Não, a gente tinha bons jogadores como o Havertz, como o Mount, como o Timo Werner, que era mais ou menos bom, mas estava lá. O Kanté, que era muito bom individualmente, mas tipo, ele não se destacava a um ponto de decidir sozinho. Todos ali funcionavam coletivamente. Eles tinham qualidades individuais, mas não eram egoístas. E por isso ganharam a Champions. Porque eles foram coletivos. Simples. É fato. O futebol funciona coletivamente. O egoísmo não importa. O egoísmo, em poucas situações, vai ser bom para um jogador. E Blue Lock, ao invés de criticar isso, já que é a essência do futebol, que é o esporte que ele está abordando, é coletivo, ele não o faz. Ele não o critica. Ele exalta o ego. E isso pode ser muito bem visto na forma como ele trata as jogadas individuais do egoísmo dos jogadores. Quando o Isaac fala que quer matar o oponente dele por X motivo, porque ele quer se destacar, porque ele quer fazer o gol, quando ele faz essa afirmação, a forma como a arte o trata é de forma exagerada, de uma forma até edgy, né? Como se ele fosse um cara foda por estar fazendo aquilo. As jogadas individuais pregadas pelo egoísmo são tratadas como hype, com algo muito absurdo e muito foda, e que você olha e é feito em moldes pra hypar alguém. É feito nos moldes que seguem um padrão de hype, sabe? Pra hypar. Blue Lock tenta hypar através do egoísmo. Ou seja, ele exalta o egoísmo. Ele exalta jogadas individuais, mas jogadas individuais egoístas, não só individuais por si só. Porque naquele Battle Royale o que prevalece é o egoísmo. Tudo bem. No primeiro episódio, a primeira reação do Zag ao ver o cara falando sobre o egoísmo, ele fala, isso não é futebol. Mas aí o ego fala mais algumas coisas e eles mudam de ideia. O que o autor quis mostrar ali foi a opinião do Izag, não o que ele quer dizer em si. Porque o que ele quer dizer, ele mostra através dos fatos, e não sobre
através da opinião de um personagem. E tanto faz, porque o Inzaghi já mudou de ideia e foi lá. E é isso, eu tenho que ser o melhor atacante. Para ser o melhor atacante, tem que ser egoísta. E é isso, é sobre isso que é o futebol. Então, isso foi esquecido em segundos depois. Em quadros depois. Então, é muito difícil você negar que Blue Lock não exalta o ego. E ao partir do momento que Blue Lock exalta o ego, ele não quer dizer nada. Porque a mensagem dele de exaltação ao ego é factualmente errada. Ela não funciona na vida real. E a partir do momento que ela tá errada e vai contra a essência do esporte, Blue Lock vira algo vazio, vira algo quebrado. Não sobra nada em Blue Lock. O único motivo para as pessoas gostarem de Blue Lock é porque ele é legal, ele é hype e é tudo mais. Você pode ler sem pensar ele. O hype em Blue Lock é muito mal construído. Porque, cara, com todo respeito, mano, mas eu não consigo olhar as cenas da forma Ed que são construídas e sentir hype. Um hype por hype, não vale a pena. Porra, Inazuma Eleven, por exemplo. Sabe por que eu sinto mais hype com Inazuma Eleven do que Blue Lock, mas não gostando também de Inazuma Eleven? É porque Inazuma Eleven, mesmo que ele tenha aqueles exageros fictícios, aqueles poderes aí exagerados e bizarros pra hypar, esse hype ainda é construído usando os moldes, a base do futebol como um todo. Inazuma Eleven destaca o individual, destaca, mas muito também o coletivo, o time funcionando, os poderes de cada um exercendo uma função que funciona como um todo. Por isso que eu acho que Inazuma Eleven tem um hype melhor construído do que o Blue Lock, ou seja, vale mais a pena. Blue Lock tem hype por hype, e hype por hype não vale a pena, cara. Se for pra sentir hype, vale muito mais a pena eu ir assistir de fato uma partida de futebol. Uma partida de futebol tem muito mais hype e assim tem uma construção boa. Ela funciona, porque de fato tá sendo esporte. Então, no geral, eu acho que a proposta de Blue Lock é falha. A proposta de Blue Lock é ofensiva. Não importa se é um Battle Royale, ele ainda segue nos moldes do futebol. Ele ainda está sendo executado em prol do futebol, naquele universo. Ah, mas naquele universo o egoísmo funciona. Então isso é errado. Então não é futebol. Então cria outro esporte. Cria um outro nome para esse esporte e muda completamente as regras. Não usa bola, não usa gol, muda completamente a posição dos jogadores, muda tudo, todo o contexto. Se você usa o contexto da vida real, como Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, para exaltar o que você está dizendo, você está usando futebol real. E se você está usando futebol real, você não tem a permissão de destacar o egoísmo. Você tem a permissão para destacar o coletivo apenas. Por isso que Blue Lock é falho. E eu não entendo por que as pessoas gostam de Blue Lock. As pessoas gostam de Blue Lock talvez por, sei lá, porque Blue Lock é diferente, ele não fica nesse poderzinho de amizade. Cara, Haikyuu, Kuroko no Basket, esses animes que abordam esporte mais populares, eles têm esse de poder de amizade, de exaltar o coletivo, porque eles abordam esportes coletivos. E é por isso que eles vão exaltar o coletivo, exaltar o poder da amizade. Se eles exaltassem o egoísmo, eles seriam diferentes, mas seriam burros. Então o Blue Lock é diferente, mas não é diferente burro. E por isso é ruim. É isso.